Sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós queremos pedir a todos vocês, se possível, se inscrevam no nosso canal e nos ajude a crescer. Também não esqueça de deixar ao final o seu like, se gostou ou não gostou do nosso estudo. O programa a seguir é de inteira responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Voltamos aos nossos estudos nas Sagradas Escrituras e nesta oportunidade, como de outras vezes mais, nas terças-feiras lançamos uma nova lição. Nesse trimestre estamos estudando o profeta Isaías ou o livro do profeta Isaías e considerando as suas mensagens. A nossa lição para a Escola Bíblica Dominical destina-se às classes de jovens e de adultos. Estamos agora atualmente na lição de número 9 e o título é Israel será remido, mas Babilônia cairá. Estamos estudando nesta oportunidade os capítulos 45, 46, 47 e 48 do livro de Isaías. Estamos agora apresentando o nosso textuário para esta lição de número 9, que é o verso que diz: saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isso, e levai-o até ao fim da terra, dizei, o Senhor remiu a seu servo Jacó. Texto de Isaías, capítulo 48 e o verso 20. Dando sequência para esse estudo da lição 9, Israel será remido, mas Babilônia cairá. A nossa leitura bíblica em classe é Isaías 45, do verso 1 ao verso 13, e apresentaremos daqui a pouco durante o nosso desenvolvimento. Queremos lembrar que estamos estudando o livro de Isaías, desde o capítulo 1 até o 39, dentro de um título maior, de uma parte maior, que seria o juízo de Deus para as nações. Estudo este já concluído na lição de número 7. Já na lição número 8, capítulo 40 em diante até 66, nós já estamos considerando Israel será salvo, Deus é único. Então as lições são em torno da salvação do povo de Israel. Isso colocado na figura do Israel antigo, como aquele povo descendência de Abraão, nas 12 tribos, e agora continuando neste mesmo assunto, lembrando que a salvação é para o Israel de Deus. E esse Israel não é mais carnal, mas espiritual, ao qual Deus se dirige àqueles que, sim, são conhecidos dele e que têm a mesma fé que esteve em Abraão. E nosso estudo vai estar então considerando ou se desenvolvendo num esboço proposto, que assim apresentamos, profeta Isaías, o nosso estudo, ou o livro do profeta Isaías. E a lição número 9, Israel será remido, resgatado, mas Babilônia cairá. E nosso esboço, dentro do nosso padrão normal, de uma introdução, uma conclusão, e também os 3 subtítulos aqui apresentados,
da seguinte forma: primeiro, a libertação e restauração de Israel por mão de Ciro, que foi o imperador dos Medos e Persas, isso tratado na nossa Bíblia, no nosso estudo do livro de Isaías, no capítulo 45. Depois, para salvar Israel, Deus abaterá a Babilônia, assuntos do capítulo 46 e 47, como segundo subtítulo. E o terceiro, Israel é exortado a abandonar a idolatria, capítulo 48. Já passando em frente no nosso estudo, do nosso material de classe tiramos este resumo e os textos que apresentamos em tela enquanto estamos trazendo a nossa palavra e sendo gravado este áudio. Assim como introdução, iniciamos considerando, fora do texto colocado em tela, que a nossa lição tem esse título: Israel será remido, mas Babilônia cairá. Fala assim, nesses capítulos, da redenção, do retorno, da libertação do povo de Israel do cativeiro para o qual foi levado por Nabucodonosor. Os tempos passaram, 70 anos passaram, e agora já o império é outro, é o império medo-persa. E estamos no estudo em que aparece Ciro, sim, persa e imperador daquela época. E é ele que vai ser usado por Deus para que haja a libertação deste povo. Mas nessa lição volta a falar da Babilônia, e a Babilônia que cairá e que virará em desertos. Isto mesmo. Isso mostrando que, se já foi apresentado antes, na lição da primeira parte, a queda de muitas nações e de Babilônia em especial, o profeta Isaías continua a falar: o povo de Deus será remido, será libertado, o povo de Deus voltará à sua terra, voltará a cultuar a Deus sem a idolatria, pelo qual foram levados em castigo para o cativeiro, e o povo voltará, enquanto a Babilônia, sim, ela certamente vai ser destruída, cairá, se transformará em desertos, como hoje podemos confirmar que a palavra de Deus se cumpriu e podemos ver com nossos olhos. Mas o sentido se estende mais, até as gerações de hoje e a última geração na face da terra, o que estaremos falando daqui a pouco. Mas o que quer também a lição dizer para nós é que Babilônia, o máximo e glória das nações, sim, caiu. Ela que também estava presa a muitos ídolos, mas os ídolos não são nada. Deus é único, fora dele não há nenhum outro, não há outra rocha conhecida. Ele desde o princípio falou e continua falando, e a sua palavra se executa, se cumpre de geração em geração, e assim haverá continuidade desse cumprimento das palavras de Deus até a chegada aos lugares celestiais após o arrebatamento da igreja. Portanto, não pense numa repetição da queda de Babilônia, reafirmando que aquilo que representa o máximo do mundo e da idolatria, sim, tudo isso cai, porque não é nada, nem as nações diante de Deus, e muito menos elas com suas imagens, com seus ídolos, com seus deuses, que não livram nem a eles mesmos. Assim, na introdução, o texto que apresentamos, podemos estar considerando, desenvolvendo a mensagem de salvação iniciada no capítulo 40, o profeta Isaías é levado pelo Espírito de Deus a desvendar maiores detalhes acerca de como se realizaria esta obra grandiosa e até mesmo inacreditável para muitos,
que estariam entre o povo levado cativo. Quem o Senhor levantaria para determinar a volta do povo do cativeiro? Como este deixaria a Babilônia? E de que modo esta cidade imperiosa nada poderia fazer para impedi-lo de voltar à sua terra? E daí a exortação para que o restante de Israel confiasse em Deus e não se deixasse impressionar com os ídolos daquela grande cidade, daquela nação, quer seja a Babilônia, a cidade, quer seja a Caldeia, com todo o seu poderio, na época em que foram levados a cativeiro ou durante o reinado de Nabucodonosor. Tudo aquilo passaria, mas Israel continuaria, e já numa situação de expiado por Deus, purificado por Deus, sim, castigado fortemente por Deus, para nunca mais se apoiar em ídolos. E essa foi uma grande conquista também, consideremos, porque vivendo da forma como Israel viveu na sua terra, desviado em muitos ídolos, agora nem os ídolos da grande Babilônia livraram Babilônia para que Israel aprendesse. Só Jeová, aquele que de fato é Deus, pode fazer as coisas que anuncia, e é Ele que pode usar de misericórdia, é Ele que quer salvar um povo para habitar com eles nos lugares celestiais. Continuando, dentro do nosso esboço, nessa lição 9, Israel será remido, mas Babilônia cairá. No nosso estudo do profeta Isaías, nós temos o primeiro subtítulo: a libertação e restauração de Israel por meio ou por mão de Tiro. Assunto esse colocado no capítulo 45, na presente lição, ainda que temos assunto disso no capítulo 44. Mas vejamos a nossa leitura bíblica em classe, agora assim apresentada. Versos de 1 a 13 deste capítulo 45 do livro de Isaías. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela sua mão direita para bater as nações diante de sua face. Eu soltarei os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. Te darei os tesouros da escuridades e as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor de meu servo Jacó e de Israel, meu eleito, eu a ti te chamarei pelo teu nome, pus-te o teu sobrenome, ainda que não me conheças, para que saiba, ou para que se saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Destilai vós, céus, dessas alturas, e as nuvens chovam justiça. Abra-se a terra e produza-se salvação, e a justiça frutifique juntamente. Eu, o Senhor, as criei. Ai daquele que contende com seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou: que fazes? Ou a tua obra não tens mãos? Ai daquele que diz ao pai:
que é o que geras, e à mulher, que dás tu à luz? Assim diz o Senhor, o Santo de Israel, aquele que o formou: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. Eu fiz a terra e criei nela o homem, eu o fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Eu o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e soltará os meus cativos, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos exércitos, o Deus que é, o Deus que pode dizer: eu sou, e não há outro. Antes de mim não se levantou Deus algum, e depois de mim nenhum haverá. Assim temos a lição, considerando justamente conforme o nosso subtítulo primeiro, a libertação e a restauração de Israel por mão de Ciro. Isso Deus fala por Isaías antes que Ciro nascesse, mas Deus já fala tudo dele, dá o nome, dá sobrenome, fala que vai dar poder, vai colocar a ele na frente como governante das nações, veio a ser um imperador desse império enorme, rico, os medos e persas. E Deus fala que daria a ele tudo. E aí a descrição desses versos do capítulo 45, mas ele deveria edificar Jerusalém e também o templo, dizendo ao povo de Israel que estava liberto, e sem preço e sem presente, porque Deus quer que ele faça isso. E para que ele faça isso, aí vem o que foi dito anteriormente na leitura, e eu mesmo cheguei a repetir: Deus daria tesouros, estaria na frente dele, rompendo as barreiras, as muralhas, as portas de bronze, os ferrolhos de ferro, enriquecendo de muitas formas, mas por uma folha com um decreto, seja reedificada a cidade de Jerusalém e seja fundado o templo do culto ao verdadeiro Deus, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Lindo nós vemos isso, Deus falando antes, e esse homem naturalmente veio até essa posição, deve ter conhecido, ouvido coisas a respeito do rei, vamos dizer assim, Nabucodonosor, quando decretou muitas coisas a respeito desse Deus de Israel, como o único Deus, o Altíssimo, e agora vendo o seu nome citado, uma palavra de séculos para trás, ou um século e meio para trás, não havia dúvida, ele estava na posição de imperador, porque esse Deus que escreveu antes, que anuncia antes as coisas futuras, e que não há outro ídolo ou Deus que faça isso, mas ele faz, e ele é o único. E colocava a tarefa para Ciro, dê ordem para a libertação do povo, reedificação da cidade, reedificação do templo. Que maravilhoso, deve ter sido algo emocionante, esse imperador pegando documentos de Babilônia, documentos de Israel, palavras de Isaías, do profeta Isaías, palavras do profeta Daniel, que ainda era vivo e estava como alta autoridade no Império Medo-Persa, primeiramente servindo a Dario no meio dos medos, ou Dario como rei medo, e depois na junção dos persas ele continua, porque vive Daniel até o 3º ano de Ciro, imperador dos medos e persas. Então muitas coisas contribuíram para Ciro saber desta ordem de Deus, desse propósito,
desse anúncio e ele não recuou, cumpriu direitinho o que Deus determinou. E vejamos na nossa lição, observando que de Ciro é falado antes, quando no capítulo 44, já de lição anterior, nós vemos Deus falando deste homem nos versos 26 até 28. E assim leio, Isaías capítulo 44, versos 26 a 28. Deus diz: sou eu quem confirma a palavra do meu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém: tu serás habitada, e a cidade de Judá sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza: seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro: é meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém: se edificada, e ao templo: funda-te. Olha que palavra clara. E antes de Ciro existir, e veio então o tempo do reinado de Ciro, e ele faz o seu decreto, que temos também aí em tela, em Esdras capítulo 1, do verso 1 até o verso 4. E a palavra diz para nós: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor Deus, por boca de Jeremias, despertou o Senhor Deus o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também pôs escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Aí está essa grandiosidade de decreto, conforme Deus anunciou. A nossa lição tem esse título, observe bem: Israel será remido, Babilônia cairá. Nesse subtítulo, quem dá a libertação para o povo de Israel é Ciro, e mandando ele mesmo que haja cuidados, para que haja reedificação do templo e haja ofertas, sim, dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. E aí vamos ter a sequência desses fatos, cumprindo-se tudo. Mas vamos prosseguir na nossa lição. A libertação e restauração de Israel por meio de Ciro, assim lido em Esdras. Mas volto ao título da lição: Israel será remido. Observe que essa nação foi para o cativeiro em castigo por causa da idolatria, transgredir com os mandamentos de Deus, e agora está voltando, liberto, sim, não mais em cativeiro, e também com esse assunto, estavam remidos, sim, purificados, restaurados diante de Deus e livres da idolatria. Agora eles viram que os ídolos não são nada, nem na sua terra e nem em grandes potências como Babilônia. Os ídolos não podem livrar a ninguém, como não livraram nunca àqueles que nele confiam. Mas, continuando no novo texto, no segundo parágrafo desse primeiro subitem,
o subtítulo, está escrito assim: Deus revela o nome do libertador do seu povo, quando este sequer ainda havia nascido, e quando os medos e persas não passavam de povos tribais, que lutavam uns contra os outros pela supremacia. E isto ele faz para que Israel tivesse a certeza de que, assim como seu castigo no cativeiro, sua libertação também fazia parte de um plano divino, e para o qual já haviam sido designados os agentes da vontade de Deus. Com isto, eles conheceriam melhor ao Deus a quem serviam, o único que cria todas as coisas, tanto bem como o mal, de modo que, se o mal que ele, Deus, havia determinado se cumpriu, a salvação agora prometida também certamente se cumpriria. O que nós lemos nos versos 4 a 8. É necessário então ser paciente no sofrimento, pois não estamos em posição de questionar a obra de Deus, que é infinitamente sábio, ainda que, ao mesmo tempo, Ele deseja que creiamos na bondade do seu propósito para conosco, ao ponto de aqui propor: perguntai-me as coisas futuras, demandai-me acerca de meus filhos e acerca da obra das minhas mãos. O que lemos dos versos 9 a 11. Ou seja, Deus todo o tempo falou de uma grande salvação. Primeiro, numa descendência de Abraão, o Israel carnal, que dentre ele, sim, os fiéis eram o Israel espiritual e de fato o povo de Deus. E os que se desviavam, perdiam essa oportunidade. Mas a salvação, sim, anunciada por Deus, e de que haveria salvação para todas as nações, ou que na descendência de Abraão, falando de Cristo Jesus, todas as nações seriam abençoadas, porque da descendência de Abraão, que é Jesus, a salvação e a vida eterna seria concedida a todos que nele crescem. Assim sendo, continuemos. No mesmo livro de Isaías, capítulo 45, verso 18 até o 23, Deus continua a falar ainda: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez. Ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Não falei em segredo, nem em lugar algum escuro da terra. Não disse à descendência de Jacó: buscai-me em vão. Eu sou o Senhor, que falo a justiça e anuncio coisas retas. Congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Anunciai e chegai-vos, e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isso desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? E não há outro Deus, senão eu, Deus justo e Salvador, não há fora de mim. Olhai para mim e sereis salvos, vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, saiu da minha boca a palavra de justiça, e não tornará atrás, que diante de mim se dobrará todo o joelho, e por mim jurará toda língua. Aí está, Deus falando claro ao povo de Israel, antes de ir para o cativeiro, anunciando antes: vocês estão em transgressão, vocês estão em idolatria,
vão ser levados em cativeiro para correção, e depois de um tempo eu os tirarei, já purificados desta vergonha de se prostrar diante de ídolos que nada são. Agora, cristãos, hoje, esta palavra é atual para hoje, que muitos que se dizem ser povo de Deus, ou de Cristo Jesus, ou salvos, cristãos diversos, evangélicos, pentecostais e denominacionais e etc., se houver idolatria, estão no caso deste povo Israel, no tempo de Isaías. Isaías é grande profeta, Deus opera grandiosamente, mas o povo vai ser corrigido. Ou se corrige antes, ou o castigo virá, porque Deus não aceita ídolos. Você é cristão? Tem ídolos na sua casa? Você serve a ídolos, se inclina diante deles? Você está debaixo dessa sentença de Isaías: cativeiro, correção, e se atentar para Deus, será purificado, porque a misericórdia de Deus é bastante para isso. Mas não conte que vai para o céu servindo as imagens de escultura, se inclinando diante delas, fazendo aquilo que é obra das mãos e colocando Deus abaixo disso, porque invoca-se a um ídolo e invoca-se a Deus. A favor do vivo se interroga-se a um morto, um inerte. É uma vergonha isso, falta de inteligência nossa. Mas continuemos. Ainda um terceiro parágrafo nesse subtítulo: primeiro, a libertação e restauração de Israel por mão de Ciro. A profecia continua, despertando a esperança na salvação do Senhor. Salvação esta que não era uma promessa nova, mas sempre esteve implícita na própria revelação de Deus ao homem, a começar na criação, quando a terra foi formada para ser habitada e não para que fosse um deserto, e depois a Israel, quando o Senhor mandou que os descendentes de Jacó o buscassem e lhes revelou a justiça da lei. De fato, somente Deus anuncia a salvação desde a antiguidade. Versos 18, 19, 21. E mais uma vez, não apenas a Israel, mas a todas as nações é estendida a promessa de salvação, a qual se cumpriria finalmente na revelação da fé em Cristo Jesus. Versos 22 e 23. O Messias, o libertador, que agora não é mais Ciro, mas é Jesus. Sim, aquele que é o amado de Deus, Jesus Nazareno. E lembremos da palavra de Filipenses como uma referência bonita, quando se diz no verso 9 a 11: pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Observe bem, Deus exaltou Ciro de uma forma grandiosa, tremenda, rica. Sim, Deus fez isso, porque Ciro faria essa obra, libertando Israel do cativeiro e dando ordem para reconstruir o templo em Jerusalém e atrair os povos a servir o verdadeiro Deus. Assim Jesus, que muito mais do que Ciro, foi servo fiel, sim, ungido de Deus, deu a sua própria vida para cumprir a vontade de Deus, para que por ele fôssemos libertos dos nossos pecados, fôssemos libertos de toda iniquidade, de todas as trevas, e aprendêssemos a adorar a Deus com liberdade. Nós, sim, com o rosto levantado e refletindo na glória de Deus, a Ele dirigir como um filho a um Pai amoroso. Esta é a obra de Deus nas nações através de Jesus, pelo que, como Ciro foi exaltado, Jesus
também será grandemente exaltado. Corrijo essa palavra, não será, já está exaltado, assentando-se à direita de Deus Pai, e sendo-lhe dado todo o poder nos céus, na terra, para que diante dele se dobre todo o joelho. Assim continuemos na nossa lição, no estudo do livro do profeta Isaías. Nessa lição número 9, Israel será remido, agora já está purificado, liberto da idolatria, e vendo Babilônia caída, ela com todo o seu poder e com todos os seus ídolos. Sim, os seus ídolos não puderam protegê-la, porque eram ídolos, não eram deuses, e não há outro Deus senão o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Na sequência, no nosso esboço para este estudo, temos o subtítulo 2: para salvar Israel, Deus abaterá Babilônia. E foi assim mesmo que aconteceu, e isso falado nos capítulos 46 e 47 de Isaías, fora aquilo que já estudamos anteriormente, lá pelo capítulo 14 e outros capítulos mais, porque isso é falado ricamente, extensamente no livro de Isaías, como agora se repete ao falar da libertação do povo de Israel. Agora, capítulo 46 e 47. O primeiro texto que colocamos em tela, no primeiro parágrafo, diz para nós: embora já tenhamos estudado em capítulos anteriores o que Isaías anuncia quanto ao juízo das nações, convém aqui considerar qual é o propósito particular destes dois capítulos, ao mencionarem novamente o fim de Babilônia e de seus ídolos. Para um povo que havia padecido por muitas gerações sob o jugo da idolatria e que agora era castigado por esse mesmo pecado, poderia ser difícil não se impressionar ainda com o poderio das nações e com seus falsos deuses. Crer em uma restauração enquanto a nação que os havia assolado ainda estivesse de pé, poderia ser ainda mais difícil, na visão de muitos israelitas, desanimados pelo sofrimento do cativeiro, mas que não pudesse restaurar o seu povo, até pela mesma mão que havia usado para castigá-los, mas aprove a Deus primeiramente abater Babilônia, para que Israel pudesse voltar sem receio à terra da sua herança. Então observe que propôs Deus, quis assim primeiro desamparar a Babilônia, tirar dela todo o poder, toda a autoridade, mostrar que seus ídolos não são nada, e já foi falado dos ídolos de Babilônia, que seriam colocados em cargas de mulas, pesadas imagens e ídolos sobre as mulas, que com dificuldade quereriam transportar, ou estariam sendo conduzidas numa tentativa de salvar os seus deuses de prata, de madeira, de pedra, etc., mas tudo aquilo seria destruído. Assim, Deus quis Babilônia ser destruída antes, ou caída, perder toda a sua força, todos os seus ídolos, para mostrar a Israel, está vendo? Os ídolos não são nada, nem da grande Babilônia. Os seus ídolos não podem livrar esta própria nação que os tem como deuses. Para mostrar a Israel isso. Este é o fato importante. Vamos dizer assim, principal. Deus aniquila Babilônia, um grande poder mundial, e seus ídolos, para mostrar a Israel. Está vendo? As nações não são nada, e os seus ídolos menos ainda. De que vocês têm medo? Ou por que vocês serviam a ídolos e não serviam a mim? Deus forte, Deus poderoso, que faço todas as coisas, que anuncio antes as coisas que depois irão acontecer. E ficou mais uma repreensão para Israel, um alerta: vejam o quanto vocês falharam, que coisa feia, que ridículo, que loucura,
deixar um Deus todo-poderoso que opera grandiosamente e com misericórdia para com a descendência de Abraão, e seguir aquilo que não é nada, ídolos que não podem fazer coisa alguma. E continua então o texto em 46, capítulo 46, os versos 3 a 8, dizendo: ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o resíduo da casa de Israel, vós a quem trouxe nos braços desde o ventre e levei desde a madre, e até a velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos trarei. Eu o fiz, e eu vos levarei, e eu vos trarei e vos guardarei. Quem ou a quem me fareis semelhante? E com quem me igualareis e me comparareis, para que sejamos semelhantes? Gastam o ouro da bolsa e pesam a prata nas balanças, assalariam o ourives, e ele faz um Deus. E diante dele se prostram e inclinam, sobre os ombros o tomam, o levam e o põem no seu lugar. Ali está, no seu lugar, não se move. E se recorrem a ele, resposta nenhuma dá, nem livra ninguém da sua tribulação. Lembrai-vos disso e tende ânimo, reconduzi-o ao coração, ó prevaricadores, ou ó transgressores da minha lei. Então Deus chama atenção outra vez. Babilônia cai, seus ídolos destruídos, para ver que não são nada, ainda que de ouro, ainda que de prata, ainda que esculpidas com grande capacidade e, vamos dizer assim, um dom enorme para esculpir dentro da pedra ou na pedra, não são nada, não podem falar, não podem tomar atitude nenhuma, não livram a ninguém, nem aqueles que o servem, ou mesmo aquele que o esculpiu. Assim Israel deve gravar no coração, está vendo? Os ídolos não são nada. Repito outra vez, já falado em outras lições. Observe bem isso, de que eles cultuavam os ídolos que não eram nada, deixando Deus, e por isso são repreendidos, e agora são libertos, e vemos um Israel que volta do cativeiro, um povo que pode ter outros pecados, outros desvios, mas idolatria nunca mais. Retorna aos cristãos de hoje. Você tem um ídolo que você faz, ou que você comprou, você se inclina diante dele, você o serve, e você faz petições a ele, você está na mesma transgressão deste povo do tempo de Isaías, e um povo que foi duramente castigado, e muitos não foram salvos, que de uma multidão como as estrelas do céu, restou um pouquinho de gente. Cuidado, você que se diz cristão e está envolvido com algum tipo de idolatria. Continuando, num segundo parágrafo desse segundo subtítulo, para salvar Israel, Deus abaterá Babilônia, o texto diz: consideremos então como o Senhor se dirige a Israel com respeito à queda de Babilônia e dos seus deuses, que nada poderiam fazer para livrá-la, e como o remanescente é lembrado do cuidado e amor imutável de Deus pelo seu povo, nunca o abandonando, ainda que tenha sido injustamente comparado aos ídolos inúteis das nações, quando Israel se voltou para eles. Lembrai-vos disso, diz Deus, e tende ânimo, reconduziu o coração, ó prevaricadores. Texto já lido. O capítulo seguinte apresenta como que uma lamentação sobre Babilônia, onde Israel afirma sua confiança na redenção de Deus. Capítulo 47. Ao mesmo tempo em que são lembrados os pecados com que Babilônia havia ofendido ao Senhor, Deus, a saber,
excedendo-se na aflição do povo de Deus e gloriando-se na sua luxúria, presumindo ser imbatível de sua posição. Ainda capítulo 47. Confiando em seus ídolos, adivinhos e naqueles que contribuíam para o seu enriquecimento. Não podemos deixar de perceber aqui uma alusão figurada àquela que no âmbito da escatologia é também chamada de Babilônia. Hoje, a saber, a humanidade alienada do Criador, o mundo que se volta para os ídolos e para a vaidade, no meio do qual o remanescente fiel, os salvos em Cristo Jesus peregrinam, como em terra estranha, aguardando sua libertação. Observe bem isso, que o tempo que vivemos é como se fosse nós no cativeiro de Babilônia. Aquele tempo, aquele império, e aquela idolatria, e aquela luxúria, e todos aqueles prazeres e magnificências. Tudo aquilo passou, mas o povo de Deus estava lá, não desfrutando, e sendo corrigido, açoitado. Está vendo como isso não é nada, e os ídolos não são nada? Assim também nós hoje, cristãos, vamos chamar assim, seguidores de Cristo, se o seguimos de fato, mas temos esse título. Estamos na mesma situação, numa terra, numa humanidade que não serve a Deus, presa em muitas ideologias, em muita idolatria, sim, mas isso não vai salvar ninguém. Mas se deixarmos tudo isso em que o mundo hoje se gloria, sim, o entretenimento, sim, os prazeres, os lugares que trazem conforto e felicidade para eles, e os ídolos no que se apoiam, como que por eles podendo ser salvos, se livrarmos disso, vamos encontrar Deus nos esperando e prometendo uma libertação e o irmos para Jerusalém celestial. Continuando em algum texto mais, Isaías 47, verso 4 até o verso 8, temos: o nome do nosso Redentor é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel. Assenta-te silenciosa e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais será chamada Senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, diz Deus, tornei profana a minha herança e os entreguei nas tuas mãos. Não usastes com eles de misericórdia, e até sobre os velhos fizeste muito pesado o teu jugo. E dizias: eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste estas coisas em teu coração, nem te lembraste do fim delas. Agora, pois, ouve isto, tu que és dada a delícias, que habitas tão segura, que dizes no teu coração: eu sou, e fora de mim não há outra, diz Babilônia. Não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Era a forma de se expressar de Babilônia. E temos hoje a humanidade achando que tem o controle de tudo. Temos religiões grandes e antigas dizendo ser aquela que não vai ficar viúva e que reinará sempre. Com idolatria, não, virá sua queda, ficará viúva e entrará em trevas, conforme a expressão do juízo de Deus expresso no capítulo 47. Continuando ainda, capítulo 47, verso 12 até 15, deixa-te estar. Deus fala para a Babilônia daquele tempo e para a Babilônia de hoje também: deixa-te estar com os teus encantamentos e com a multidão das feitiçarias em que trabalhaste desde a tua mocidade, a ver se podes tirar proveito, ou se porventura te podes fortificar. Cansaste-te na multidão dos teus conselhos,
Levantem-se, pois, agora os agoureiros dos céus, os que contemplavam os astros, os prognosticadores das luas novas, e salvem-te do que há de vir sobre ti. Eis que serão como a pragana, o fogo os queimará, não poderão salvar a sua vida do poder da labareda. Ela não será um braseiro para se aquentarem, nem fogo para se assentarem junto dele. Assim serão para contigo aqueles com quem trabalhaste, os teus negociantes, desde a tua mocidade. Cada qual irá vagueando pelo seu caminho, ninguém te salvará. Aí está, juízo de Deus anunciado pela Babilônia antiga, e que agora, em 2020, temos a possibilidade de comprovar que tudo foi desfeito, é deserto, é areia e ruínas. Assim também qualquer Babilônia de hoje, qualquer instituição ou qualquer coisa baseada nos ídolos cairá, será deserto desfeito, queimado pelo fogo, é a expressão melhor de Isaías 47, nesses versos 12 até 15. Isso, agora passando para Apocalipse capítulo 17, se houve uma Babilônia no passado, o seu juízo já aconteceu. Hoje, espiritualmente, há uma Babilônia desviada, presa em ídolos e se gloriando na riqueza e em outras coisas de prazeres deste mundo. Mas o juízo de Deus é o mesmo para agora, hoje ou amanhã. Vai acontecer, não demorará, certamente acontecerá. E o capítulo 17 de Apocalipse, verso 3 a 6, diz para nós: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição, ou do seu desvio do seu Senhor e Deus, Criador de todas as coisas. Verso 5: e na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições ou desvios e abominações da terra. E vi que a mulher está embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. O mundo é atraente, a pompa das grandes religiões, da liturgia de muitos grupos, algo fascinante, mas estão servindo em liturgias diante de imagens de escultura, o que Deus abomina. E assunto de Isaías é justamente isso. Aconteceu esse juízo no passado, e o mesmo juízo está para a geração de hoje, se não se converter desta idolatria e dos seus muitos desvios. Também é falado a mesma coisa em Apocalipse 19, observe como que é para a atualidade. E depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória, e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Ou seja, assim como a grande Babilônia do passado fez muitos serem oprimidos, e se gloriou na riqueza e nos prazeres e grandiosidade daquilo que era a sua vida, sim, vivendo de forma libertina, desregrada e cultuando os seus ídolos, e aquilo tudo virou ruína. Hoje é o modelo que devemos estar atentos e ver
em que situação estamos. E as instituições que estão ensinando em nome de Jesus, estão ensinando o certo ou conduzindo à idolatria? Aí está o perigo, porque assim fizeram os sacerdotes do povo de Israel naquele tempo, desviando-se na idolatria e não corrigindo o povo quando eles se voltavam para os ídolos. Assim, hoje, essas instituições que ensinam errado e fazem o povo pecar, saindo dos mandamentos de Deus, é também Babilônia de hoje e vai ser castigada grandemente. É a palavra de Apocalipse ou de Isaías para aquele tempo, e naquele tempo figura, e hoje a realidade que, vamos dizer, alcança toda a humanidade. Continuando a nossa lição, estudo do profeta Isaías, a lição 9, Israel será remido, mas Babilônia cairá. No nosso esboço chegamos ao terceiro subtítulo: Israel é exortado a abandonar a idolatria naquele tempo, e os cristãos de hoje são exortados a abandonar a idolatria. Capítulo 48 de Isaías. E, iniciando do verso 3 até o verso 10, a palavra de Deus pelo profeta é: as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Sim, pronunciou-as a minha boca, e eu as fiz ouvir. Apressadamente as fiz e passaram, porque eu sabia que eras duro, e a tua cerviz um nervo de ferro, e a tua testa de bronze. Por isso te anunciei desde então, e te fiz ouvir antes que acontecesse, para que não dissesses: o meu ídolo fez estas coisas, ou a minha imagem de escultura, ou a minha imagem de fundição as mandou. Ou aquele que é o meu intermediário, ou aquele que é a minha devoção de hoje. Mas voltemos ao verso 6. Já o tens ouvido, olha bem para tudo isto. Porventura não o anunciareis? Desde agora te faço ouvir coisas novas e ocultas que nunca conhecestes. Agora são criadas e não deste então. Agora são criadas, repetindo o verso 7, e não desde então. E antes deste dia não a ouviste, para que não digas: eis que já eu as sabia. Nem tu as ouviste, nem tu as conheceste, nem tampouco desde então foi aberto o teu ouvido, porque eu sabia que procederias muito perfidamente, e que eras prevaricador desde o ventre. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor, me conterei para contigo, para que te não venha a cortar. Eis que te purificarei, mas não como a prata, proveite na fornalha da aflição. Aí está. Deus falou que purificaria Israel no cativeiro, e eles passaram por muitas aflições. Assim hoje, aqueles que têm o nome de cristãos e vivem errados, em particular na idolatria, Deus os açoita, Deus os repreende, Deus está corrigindo, Deus está alertando, e muitas vezes trazendo aflições, em que você vai ver que não tem socorro em ídolo algum, em instituição religiosa alguma, mas tão somente em Deus, aquele que verdadeiramente é, ou agora revelado em seu Filho Jesus, que é o seu mediador, colocado para ser para nós o intermediário entre nós e Deus, e ao mesmo tempo por Deus dado como o bom pastor que tem zelo por nós, suas ovelhas. Assim, tendo lido este texto, no subtítulo 3, Israel é exortado a abandonar a idolatria, o primeiro parágrafo, parte do nosso material que é distribuído em classe, lemos: tendo declarado o fim daquela que havia confiado e esperado nos ídolos, o Senhor agora se volta para o seu povo, para lembrá-los de que, embora já tivessem recebido amplo testemunho
da bondade de Deus. No passado, a libertação de Babilônia só era anunciada agora, pouco antes do castigo se abater sobre Judá e Jerusalém, porque se o tivesse feito antes, eles teriam se entregado à perfídia e a uma falsa segurança quanto aos seus pecados. É por isso também que o Senhor lembra que, por causa do seu nome, Israel não seria completamente destruído, mas antes purificado, provado, através da aflição imposta pelo cativeiro. E isso naquele tempo. E hoje, qual a aflição que temos sobre nós? É para nos chamar a atenção, para buscar mais a Deus, e não os ídolos, e não confiar em coisa alguma. Só o Senhor é Deus, e só Ele é Salvador. Atentemos bem para estas colocações das Sagradas Escrituras e em um modelo no passado, Isaías falando. Vamos tomar cuidado hoje, tomar aquilo como lição e alerta, uma exemplificação, ou vamos dizer assim, uma encenação para aprendermos hoje e corrigirmos enquanto há tempo. Se formos observar ainda Isaías 48, texto que temos para nós, verso 18 até o verso 20, temos da parte de Deus, Deus dizendo o que falava para aquele povo naquele tempo: ah, se tivesses dado ouvidos ao meu mandamento, então seria a tua paz como o rio e a tua justiça como as ondas do mar. Também a tua descendência seria como a areia, e os que procedem das tuas entranhas seriam tantos como os grãos da areia da praia. O seu nome nunca seria cortado, nem destruído da minha face. Saí da Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciar com voz de júbilo, e fazei ouvir isso, e levai-o até ao fim da terra. Dizei: o Senhor Deus remiu, resgatou a seu servo Jacó. Houve isso no passado, e para nós hoje também é a ordem de Deus: fugi, não ameis o mundo, nem aquilo que no mundo há, porque o que há no mundo, senão a cobiça dos olhos, cobiça da carne e a soberba da vida, e nisso não está o amor de Deus. E o mundo com as suas cobiças passa, mas aquele que faz a vontade de Deus, esse permanece para sempre. É para nós hoje. Portanto, vão entender: não amemos o mundo, não participemos deste mundo. Tem Copa aí, tem outras coisas que nos distraem, e tem os ídolos, as religiões com porta larga, as ideologias que nos deixam livres para fazer o que queremos. Mas não somos livres. Temos um Senhor nos céus, e o seu senhorio é forte, ainda que o seu jugo é leve, e o seu fardo é leve, e o seu jugo é suave. Mas Ele é o Senhor a quem devemos obedecer. Por isso que Jesus disse: de que me adianta vocês dizerem Senhor, Senhor, se não me obedeceis? Portanto, vamos tomar isso como lição. Continuando, no segundo parágrafo desse subtítulo 3, Israel é exortado a abandonar a idolatria. No texto podemos ver, consideremos finalmente um aspecto já mencionado na lição anterior, e aqui retomado, de que Israel poderia ter desfrutado do melhor de Deus, mas escolheram não obedecer à sua voz, tomar um caminho cujas terríveis consequências já haviam sido reveladas por Deus, leitura dos versos 18 e 19 já feita, mas agora, com a perspectiva da restauração de Israel e da queda de Babilônia anunciadas pelo Senhor, sendo Ele, Deus, e somente Ele, quem salvaria o remanescente? O povo é convidado, ou antes convocado, a abandonar a Babilônia como sede da idolatria, cuja prática lhes havia custado tão caro, não se apegando à sua aparência nem aos seus deuses,
pois não poderiam salvá-la da destruição. E quem se achasse nela, certamente também cairia. Mais uma vez destacamos aqui o caráter atual desta exortação, ao ser empregada pelo apóstolo João, quando este nos lembra da incompatibilidade entre Cristo Jesus e os ídolos deste mundo, ou quando somos exortados a fugir deste mundo para que não incorramos em seus pecados. E temos os textos bíblicos, como em Deuteronômio, capítulo 30, versos 19 e 20. Já no passado foi assim, e o povo não obedeceu, castigo. Hoje, Deus continua avisando: se não atentarmos, castigo virá. Poderemos nos arrepender, ser salvos, mas se o nosso coração permanecer endurecido, Deus castigou, não aproveitou nada, estamos condenados. E o verso 19 diz: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Observe que também no capítulo 32, versos 29 e 30, tomara eles fossem sábios, que isso entendessem e atentassem para o seu fim. Como pode ser que um só perseguisse 1000 e 2 fizesse fugir 10.000, se a sua rocha ou seu Deus não os vendera e o Senhor Deus os não entregara? Que está dizendo no capítulo 30, se o povo obedecesse, teria uma vida melhor neste mundo. E o 32, não são inteligentes, não são sábios. E em Isaías mesmo já vi uma expressão que Deus diz: quem é cego, quem é surdo, senão o meu povo? Porque eu falo e eles não veem e nem levam isso em consideração. Então são palavras diversas que Deus coloca para nós percebermos que estas coisas acontecem na face da terra hoje, e o que aconteceu no passado é a ilustração para nós agora atentarmos que o que Deus fala, Ele cumpre. E nós somos a mesma massa do povo do passado, tendentes às mesmas falhas, mesmos erros, e inclinados à idolatria como aquele povo. Por isso, vamos fazer o exame de consciência, conforme diz o texto de Coríntios, no capítulo 11, parte que fala sobre a Santa Ceia do Senhor: examine-se o homem a si mesmo, para que não seja condenado, ou a tempo possa se arrepender. E concluindo nossa lição 9, Israel será remido, mas Babilônia cairá. Aí Deus coloca 2 povos juntos, Israel e a grande Babilônia. Israel e seus deuses que não são dele, é de outras nações que ele copiou ou levou para si. E Babilônia com a grandiosidade dos seus ídolos e templos e outras coisas mais. Mas Deus destrói um e fala: viu, não são nada, e você só restou esse pouco, porque por amor de mim mesmo não vou destruir vocês totalmente, para que haja um resíduo como minha testemunha de que eu sempre anunciei, eu sempre a falei, eu sempre alertei: eu sou Deus, não há outro. As imagens de escultura não servem para nada, serão confundidos todos aqueles que se inclinam diante delas. E concluindo numa expressão do nosso material de classe, guardemos a exortação destes capítulos como uma mensagem atual, pois assim como os israelitas no passado
Vivemos hoje em um mundo sujeito à corrupção do pecado, que assim como Babilônia está fadado à destruição sob o juízo de Deus. Embora estejamos neste mundo, vivamos para aquele que nos salvou e prometeu um dia resgatar deste mundo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é quando Jesus disse para nós guardarmos o que temos aprendido, guardarmos a coroa, tomar cuidado para que ninguém a roube, porque está breve o dia dele voltar e levar para si os que são dele. Assim, consideremos na nossa lição, estamos estudando o livro do profeta Isaías, as suas mensagens, e a lição que estamos agora terminando é a 9. Israel será remido, mas Babilônia cairá. E falamos desde o capítulo 45 até o capítulo 48, nos subtítulos: a libertação e restauração de Israel por mão de Ciro. Segundo subtítulo: para salvar Israel, Deus abaterá a Babilônia. E terceiro, Israel é exortado a abandonar a idolatria, ou seja, a se voltar para Deus. Arrependei-vos e voltai-vos para Deus, para que sejam abençoados com os dons espirituais e a vida eterna, o que breve se manifestará. E o nosso textuário para esta lição foi em Isaías 48, verso 20, que diz: saí de Babilônia, fugi de entre os caldeus, e anunciai com voz de júbilo, fazei ouvir isso, e levai-o até ao fim da terra. Dizei: o Senhor Deus, remiu a seu servo Jacó. E assim encerramos nossa lição, ou essa lição de número 9. Que Deus vos abençoe ricamente. Amém. Primeiramente, quero agradecer a todos que sintonizam o nosso canal. Canal voltado principalmente à transmissão, à divulgação da Palavra de Deus. E ao encerrar o estudo desta noite, eu quero pedir a todos vocês, os que ainda não são inscritos em nosso canal, se inscrevam. Se inscrevam. Logo aí embaixo está aí a palavra inscreva-se. Clica nela. Somente isso. Se o estudo desta noite foi do teu agrado, você gostou, você concordou, clica aí no gostei. Gostei. Se você não gostou, é um direito seu. É um direito seu não gostar. Mas você pode manifestar isto. Para nós será importante isso. Saber que alguém não gostou. Clique no não gostei. Fácil. Não vai identificar você, nada. Simplesmente você vai expressar a sua opinião. Gostei, dedão para cima. Não gostei, dedão para baixo. E também pode, se você acha interessante compartilhar com seus amigos, compartilhe o nosso trabalho. Compartilhe. Aí embaixo, compartilhe. Você pode compartilhar no YouTube, pode compartilhar no Instagram, pode compartilhar no Facebook, pode compartilhar no Messenger, no WhatsApp. Vai simplesmente nos ajudar a crescer. Porque o nosso objetivo não é financeiro. Não é financeiro. Pode ver que os nossos trabalhos são todos sem fins lucrativos.
Coopere conosco, nos ajude. Temos também os nossos blogs, a nossa emissora na web, a Rádio Net Grata Nova. Tudo isso você encontra aí embaixo na descrição do nosso vídeo, do nosso estudo. Dá uma olhada, todos os endereços estão aí, junto à descrição dos nossos estudos. E eu agradeço, primeiramente a Deus, por tudo que Deus tem feito nesses anos que nós estamos trabalhando na internet. E a você, que toda semana entra no nosso canal. Deus te abençoe. Todo dia, toda hora, muito mais prazer em ouvir. Radionet Grata Nova. Web Rádio, a qualidade que faz a diferença, cada vez mais necessária. Rede Grata Nova de Evangelização. Acesse nosso site www.horadadecisão.com.br. Hora da Decisão, tudo junto, sem acento.